Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Flávio Bueno quem fala contigo e nós estamos em mais uma aula no canal Pós-Aula com Flávio Bueno. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe, ative o sininho. Todas as quartas-feiras nós temos aulas inéditas aqui no canal e a aula de hoje é exclusivamente um assunto importantíssimo que sempre está caindo no SAEB, nas avaliações bimestrais e até mesmo em concurso público. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e aqui você vai estudar a aula conosco. Seja muito bem-vindo. Vamos lá começar a nossa aula. A habilidade do dia é identificar a ideia central de um texto. Essa habilidade é uma das habilidades mais importantes que nós temos dentro da língua portuguesa e é justamente esta habilidade que causa muito estrago na mentalidade de muito aluno, inclusive até de adultos que vão fazer concurso público, que vão fazer vestibular. Então hoje nós vamos dar para vocês aqui uma aula básica, dinâmica e que você terá algumas técnicas específicas para aprender a identificar a ideia central de um texto. Vamos lá. Como que ela funciona? Ela é um dos pilares da compreensão leitora. Ela consiste na capacidade de o aluno ler um texto e conseguir responder à pergunta: de que assunto esse texto trata de forma geral? Ou qual é o ponto mais importante que o autor quer transmitir? Esta habilidade de identificar a ideia principal do texto, existe alguns mecanismos específicos que você vai aprender na aula de hoje e você vai praticar e de forma bem progressiva, bem tranquila, você vai aprendendo até que você consiga de forma tranquila, de forma espontânea, identificar a ideia central de um texto. Vamos continuar. Lembrei, na aula passada eu havia deixado duas questões para que vocês lessem e deixassem nos comentários quais eram ou qual opção era. Vamos lá, isso aqui eu já estava preparando para a aula de hoje. Vamos lá, ó. Embora a tecnologia aproxime quem está longe, muitas vezes ela afasta quem está ao nosso lado. Qual é a ideia principal do texto? A tecnologia é prejudicial para todas as formas de comunicação. Existe um contraste entre a conexão digital e a proximidade física. As pessoas preferem conversar com quem está longe. A distância física é eliminada pelas redes sociais. Veja, aqui está querendo saber qual que é a ideia principal. Vamos ver qual é a opção? Pois bem, letra B. Existe um contraste entre a conexão digital e a proximidade física. Como que eu consigo identificar isso? Embora a tecnologia aproxime quem está longe, muitas vezes ela afasta quem está ao nosso lado. Ou seja, realmente existe um contraste. Então, a ideia principal é que existe um contraste entre a conexão digital e a proximidade física. Vamos para mais um texto. A felicidade não é um destino, mas um modo de viajar. De acordo com a frase, a felicidade deve ser entendida como significa que eu quero saber a ideia principal dessa frase. Um objetivo final a ser alcançado após muito esforço, é isso que o texto está dizendo? Algo que depende do lugar onde a pessoa se encontra? É isso que o texto está dizendo? Um processo contínuo vivido durante a jornada da vida? Será que o texto está dizendo isso? Ou um prêmio para quem completa suas tarefas? Vamos ver qual que é a alternativa correta? Letra C, um processo contínuo vivido durante a jornada. A felicidade não é um destino, ou seja, não é um ponto de chegada, mas um modo de viajar, ou seja, uma forma contínua durante a jornada. Muito bem, você que colocou aí as opções e se você acertou, meus parabéns. Agora nós vamos entrar de fato ao tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Preste bem atenção nessa imagem. Eu quero que você pause o vídeo e preste atenção nessa imagem. Muito bem. Nós temos aqui um guarda-chuva. Eu creio que vocês estão vendo, o guarda-chuva. Nós temos aqui, esse cabo central
ok? Nós temos aqui as hastes e nós temos aqui o tecido. Olha que interessante. Veja só esse guarda-chuva. Observou? Ó, nós temos aqui o cabo central, as hastes e nós temos aqui o tecido. Vamos ver, usando essa imagem como paralelo, vamos ver como que funciona essa questão de identificar a ideia principal de um texto. Vamos lá. Olha só. O que é a ideia central? Imagine o texto como um guarda-chuva, que é isso aqui que vocês viram, ó. O guarda-chuva, o texto representa todo esse guarda-chuva. A ideia central é o cabo e a estrutura que sustenta tudo. Vamos voltar aqui, ó. Esse cabo aqui, ó, é a ideia central. O texto é todo guarda-chuva. Esse cabo aqui, ó, é a ideia central. Todas as outras frases, detalhes e exemplos são como o tecido que cobre a estrutura. Ó, o texto é todo guarda-chuva, o cabo é a ideia central, estas hastes aqui e o tecido são frases, detalhes e explicações de todo esse texto aqui. Então, dessa forma, eu acredito que fica mais fácil para você compreender o que a gente está dizendo aqui. Vamos continuar. Olha só, nós temos que tomar um cuidado muito grande, e é o que muito aluno acaba cometendo. Ele acaba cometendo um erro entre assunto e detalhe. Existe uma diferença muito grande entre assunto e entre detalhe. Ó. Um erro comum é confundir um detalhe interessante com a ideia central. Assunto é o tema amplo, que é todo aquele guarda-chuva. A ideia central é o que o autor diz especificamente sobre esse assunto. Detalhes são informações secundárias. Vamos ver como que funciona na prática? Eu preparei algo aqui bacana para que vocês possam aprender na prática. Vamos lá para o próximo. Olha só, abelhas é o meu assunto. Abelhas é o meu assunto. Eu estou nessa aula ensinando vocês a compreender como que funciona a ideia central de um texto. Então nós temos aqui o assunto é abelhas. E tudo que vier relacionado a abelhas são as frases, são as palavras, são os detalhes, são as informações que vão criar a ideia central desse assunto chamado abelhas. Olha o que eu fiz aqui, nós temos abelhas. Abelhas realizam a polinização, que permite a reprodução de plantas e a produção de frutos. Até aqui, ó, abelhas realizam a polinização que permite a reprodução de plantas e a produção de frutos. Então nós temos aqui palavras, frases, detalhes que estão complementando, que estão desenvolvendo o assunto abelhas. Vamos continuar. Sem elas, elas quem? As abelhas. No mundo, a produção de alimentos estaria seriamente ameaçada. Então, olha só, abelhas realizam a polinização que permite a reprodução de plantas e a produção de frutos. Sem elas, a produção de alimentos no mundo estaria seriamente ameaçada. Olha só quantos detalhes e quantas palavras foram colocadas para desenvolver o assunto sobre abelhas. Continuando. Ó, são fundamentais, abelhas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Então, ó, abelhas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Completando ali a palavra processo, completando aqui a palavra diversas, as e elas. Olha só que legal! Olha que bacana que o professor Flávio fez aqui para vocês. Através da palavra abelhas, que é o assunto, nós desenvolvemos um texto que possui informações maravilhosas e precisas sobre o assunto abelha. Aí aqui nós podemos identificar qual seria então o assunto, qual seria então a ideia principal desse assunto chamado abelhas.
Ó, abelhas, esse é o assunto. Tudo que o autor disser sobre abelhas comporá a ideia principal para que o leitor possa compreender a informação por completo. Vamos continuar. A ideia central. Qual é a ideia central daquele texto que nós compomos? A importância vital das abelhas para o ecossistema e a produção de alimentos. Vamos voltar lá? Ó, as abelhas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente. Maravilha! Elas realizam a polinização, processo que permite a reprodução de diversas plantas, realmente, e a produção de frutos. Sem elas quem? As abelhas, a produção de alimentos do mundo estaria seriamente ameaçada. Vamos ver mesmo? Realmente, ó, a importância vital das abelhas para o ecossistema e a produção de alimentos. Então nós temos a ideia central a partir de um assunto. É assim que a gente aprende a entender o assunto e a ideia principal a partir dele, que de fato compromete o desenvolvimento e a assertiva de muitos alunos. Por isso que você está aqui na aula de reforço com o professor Flávio Bueno. Vamos treinar um pouco. Vamos lá. O que não é a ideia central? Por exemplo, as abelhas produzem mel. Isso não está no texto. E as abelhas voam. Isso também não está no texto. A gente sabe que abelhas produzem mel. A gente sabe que abelhas voam. Mas essas informações elas não estão lá no texto. É claro que eu não coloquei as questões aqui, porque geralmente quando você está diante de uma assertiva, diante de uma questão, na verdade, em que coloca-se um texto e fazem as proposições, as próprias perguntas elas já te dão uma indicação de qual é a resposta. Por isso que você está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Então vamos continuar. Ó, uma dica que eu vou dar para você. Primeira coisa, sempre leia o título. O título é 80% da informação. Muitas vezes ele já dá uma pista direta. Segunda coisa, observe o primeiro e o último parágrafo. Geralmente é onde o autor apresenta ou conclui o pensamento principal. Geralmente na primeira frase ou na segunda frase já tem ali o pensamento e na última frase também já está concluído. Então é muito importante você entender esses mecanismos, como eu disse para você no início da nossa aula. Elimine os excessos, risque as datas, nomes próprios, adjetivos. O que sobrar de essencial é a ideia. Geralmente, eu ensino para os meus alunos que eles precisam ler um texto frase por frase. A frase começa e termina com ponto final. E essa frase existe o que a gente chama de tópico frasal. O que é tópico frasal? Tópico frasal geralmente é um substantivo, que o substantivo é o guia daquela frase. Faça isso e você vai ter bastante desempenho. Vamos seguir. Ó, dá uma pausa no vídeo. Leia esse texto e vamos ver se você realmente está aprendendo com o professor Flávio. Quero ver nos comentários aí, dá uma pausa aí no vídeo. Muito bem, olha só. O descarte incorreto de pilhas e baterias pode causar sérios danos ao solo e à água. Perceba que tem uma vírgula. A frase não parou aqui, mas tem uma vírgula. Ó, vamos analisar. No primeiro momento, ó, nós temos o descarte incorreto, mas o descarte de quê? Pilhas e baterias. Então, nesse momento, nós estamos falando de pilhas e baterias, mas está falando do descarte dela, do descarte incorreto, que pode causar sérios danos ao solo. Então, essas pilhas e baterias jogadas de forma incorreta causam prejuízo ao solo e à água, ou seja, ao nosso ecossistema, pois esses objetos possuem metais pesados em sua composição. Ponto final. Nós temos um assunto e nós temos aqui palavras, frases, nós temos explicações acerca desse assunto. Continuando, é fundamental procurar postos de coleta específicos para esse material. Qual é a ideia principal ou qual é a ideia central do texto? Creio que você já sabe. Qual que é a ideia? É isso mesmo? Vamos ver se você está certo. Muito bem, ó, a importância do descarte correto de pilhas e baterias. Isso não está explícito no texto, está implícito, isto é, está escondido nas entrelinhas, mas a gente conseguiu entender a partir das pistas linguísticas que o professor Flávio colocou aqui para você. Vamos para o próximo. Dá uma pausa no vídeo, leia esse texto e depois nós vamos para a resposta. Muito bem, olha só.
A leitura é uma porta aberta para o conhecimento. Começou aqui e terminou aqui. Veja, nós temos uma palavra importante: leitura. A leitura é o quê? Porta aberta para o conhecimento, ou seja, através da leitura eu adquiro conhecimento. Continuando, através dos livros, porque a leitura só pode acontecer em livros, podemos viajar para lugares distintos. Então, no primeiro momento, a leitura me dá conhecimento. No segundo momento, a leitura me proporciona esse estado mágico de conhecer lugares sem sair do lugar. Preste bem atenção, olha só. Conhecer novas culturas, aprender sobre a história da humanidade sem sair de casa. Qual é a ideia principal? Eu tenho certeza que você já sabe. Será que é isso mesmo? Vamos ver a resposta? A leitura como ferramenta de aprendizado e descoberta. Realmente, a leitura me ensina e a leitura me proporciona descoberta. Viu como é que você está desenvolvendo? Muito bom! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco, aprendendo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Não esqueça de assistir os vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Também temos vídeos de alfabetização. Seja muito bem-vindo. Vamos agora para o final. É isso mesmo, a aula do professor Flávio já está chegando ao fim. É uma aula básica. Mas olha só, agora é com você. Leia o texto a seguir e responda nos comentários qual é a resposta. Bom estudos, até a próxima. Eu vou deixar aqui um texto para você. Você vai pausar o vídeo e você vai ler, usar os mecanismos que eu te ensinei hoje e você vai colocar as respostas no comentário. E na semana que vem, na quarta-feira que vem, eu venho com a análise e as respostas. Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima.